Deus e bom Pai. Obrigado, Senhor, por mais um despertar. Obrigado porque a sua bondade, Senhor Deus, nos alcança. Sim, Deus. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Pedir, Senhor Deus, que unicamente o teu Espírito venha falar aos teus filhos nesse momento. Sim, Deus. Muitos de nós já nos banqueteamos com tua palavra, mas agora queremos receber, Senhor Deus, a tua bênção. Nos ensina, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós temos hoje do Serviço Cristão o início do capítulo 16, que tem como título o Movimento de Expansão da Igreja. E o subtítulo aqui, que me foi passado pela nossa irmã Dalvani, é o Plano Divino, né? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre o plano divino de expansão da igreja. Como Deus ele espera que a sua igreja se expanda a obra de proclamação do Evangelho, né? Para que a gente alcance, enfim, o que Jesus predisse lá em Mateus 24:14, que é o Evangelho do Reino chegando a todas as pessoas para testemunho, né? A todas as nações, então, o fim virá. É o plano de Deus. O subtítulo ele é bem extenso, né? Então, por isso eu separei aqui alguns textos para que nós possamos saber como é que é esse plano, né? O plano de Deus. E eu vou usar o que Davi está sempre ressaltando aí na lição da escola sabatina, né? Que é esse vai e vem, né? Que muitos chamam de flashback, né? Aqui, irmãos, se nós pudermos perceber, logo no início, Deus, ele condena uma primeira parte, né, de que as pessoas estavam usando, que era uma forma de agrupar grandes grupos, né, que chama aqui de colonizar. As pessoas estavam se reunindo em grandes grupos, né, e estavam meio que paralisando a obra, porque queriam estar em um lugar onde tivessem muitas pessoas, se reunindo muitas pessoas no mesmo lugar. E Deus, ele fala assim aqui através da sua serva, né? Ele diz assim: os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. Então ele começa falando aqui, no meu ponto de vista, o que deixou a entender para mim aqui é que nós temos uma igreja que já está estabelecida, né? Mas que nós não iniciamos praticamente o trabalho que nós devemos fazer. Porque quando você olha um pouquinho mais antes, né, no terceiro parágrafo, diz assim: se a igreja de Cristo estivesse cumprindo a vontade de nosso Senhor, a luz se espalharia sobre todos que vivem nas trevas e na região da sombra da morte. Então, olha só, irmãos, como é o que Deus está dizendo. Não é o meu intuito agrupar vocês todos em um lugar. Eu quero que esse movimento, o que nós chamamos aqui em nossa região, se divida para multiplicar. Ele não quer um grande grupo, ele quer que nós façamos grupos fortes que se dividam depois, tirando uma célula desse grande grupo para multiplicar. Porque se todos nós permanecermos no mesmo lugar, vai gerar o que nós vamos ver daqui a pouco. E aqui, nós podemos ver o seguinte, olha só. Olha o que diz aqui nesse parágrafo abaixo desse que eu comecei a ler agora. Diz assim, olha: irmãos e irmãs, por que vocês ficam revoando sobre sua própria igreja? Estudem a parábola da ovelha perdida e saiam como fiéis pastores, procurando o perdido no deserto do pecado. Salvem os que perecem. Olha só, irmãos, nós geralmente, quando lemos essa parábola da ovelha, nós focamos para os irmãos que estão dentro de nossa igreja e que às vezes eles se desviam do caminho, né, extraviam, e nós temos que ir atrás dessas ovelhas, né, um trabalho para reconquistar essas pessoas. Mas olha só o que Deus ele disse:
Irmãos e irmãs, parem de revoar sobre a sua própria igreja. O que é que ele está querendo dizer isso? O nosso campo não é somente dentro da igreja. E não é também somente dentro de um espaço pequeno geográfico que a igreja pode trabalhar. A igreja em Açu, eu falei sobre isso no último sermão que eu falei sobre ação missionária na igreja da Central. Olha só, irmãos, nós em Açu temos quase 60 mil habitantes. E eu quero que os líderes da igreja que está aqui hoje presente, da igreja de Açu, aqui na cidade de Açu, prestem atenção no que eu vou falar. Nós temos quase 60 mil habitantes na nossa cidade. Nós não temos 500 membros nas 4 igrejas que nós temos dentro da nossa cidade. Isso é muito, irmãos, na nossa visão? Se na minha visão eu estou achando muito pouco, imagina na visão de Deus. Em uma cidade de 60 mil habitantes, não temos 500 membros. Então, há um espaço geográfico muito grande para cada igreja trabalhar. Muito grande. E nós não podemos, segundo o que Deus está nos dizendo aqui, ficar revoando sobre a nossa própria igreja. Nós temos que alcançar o povo, porque essa mensagem ela tem que servir de testemunho a todas as nações para que o fim possa vir. Quando nós passamos aqui a página e chegamos à página 148, não sei se é a mesma paginação, irmãos, porque eu já estou usando essa nova versão que foi publicada agora, mas diz aqui assim, olha, hoje está faltando, né, um pouco de interesse por esse lado missionário e, por consequência, está também gerando uma falta de responsabilidade, está faltando zelo pela obra, porque aqui num parágrafo que no seu livro aí também vai, eu acredito que vai começar com a mesma frase, porque diz assim, coisa alguma despertará tanto um abnegado zelo e dará amplitude e resistência ao caráter como empenhar-se em trabalho para benefício de outros. Vocês perceberam isso aqui, irmãos? Que o meu caráter, o seu caráter, vai sendo trabalhado por Deus quando nós estamos trabalhando para a salvação de outra pessoa. Isso aqui é muito importante eu e você percebermos isso. Porque, olha só o que Ellen White vai relatar nesse parágrafo, irmão. Esse aqui, para mim, pode ser até um dos mais fortes que a gente vai ver hoje. Diz assim, olha, muitos cristãos professos, ao procurar relacionar-se com a igreja, só pensam em quem, irmãos? Em si mesmo. Em si mesmos. Muitos de nós estamos indo para uma igreja, estamos indo congregar, para quê? Aí ela diz assim, ó, desejam fruir a comunhão da igreja e os cuidados pastorais. Tem pessoas que vão para a igreja só para isso, só para sentar no banco, sentir aquela falsa alegria da salvação, em escutar bons sermões, bons louvores e receber visita dos anciãos e dos pastores e se sentir bem, se sentir como um cidadão do céu. Mas preste atenção no que ela vai falar. Fazem-se membros de grandes e prósperas congregações e ficam satisfeitos com pouco fazer pelos outros. Dessa maneira, estão roubando de si mesmos as mais preciosas bênçãos. Irmãos, nós que estamos, porventura, fazendo isso aqui na nossa vida espiritual, nós estamos roubando de nós mesmos as maiores bênçãos que Deus poderia nos dar. Muitos seriam beneficiados em sacrificar suas agradáveis relações sociais que os levam ao comodismo. O que é que isso faz comigo e com você? Quando nós procuramos essas igrejas para ficar só com bons sermões, boas músicas, visitas pastorais, nós entramos no comodismo e tem um grande resultado. Que resultado é esse? Necessitam ir aonde suas energias sejam requeridas em trabalho cristão e aprenderão assim a assumir responsabilidade. Deus está dizendo o quê? Quando eu sou dessa forma, eu sou um irresponsável, porque eu não cuido nem de mim mesmo. Eu não quero cuidar dos outros, mas não cuido nem de mim mesmo. E no parágrafo seguinte, ela diz assim, olha, lá no meio do parágrafo, ela diz assim, e há milhares que poderiam entrar para o campo da seara, os quais estão agora religiosamente o quê? Ociosos.
Essas pessoas são religiosas, são apenas religiosas, mas são ociosas. E diz mais, e em resultado seguem manquejando. Essas pessoas estão o quê, irmãos? Manquejando em seu caminho para o céu. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E ela diz assim, expressando dúvida quanto a serem cristãos. Sua necessidade é de uma união vital com Jesus. Então dele se poderá dizer, vocês são cooperadores de Deus. Irmãos, misericórdia. Misericórdia, Senhor, sobre nós, porque nós estamos expressando dúvidas. As pessoas que estão olhando para nós, se nós somos mesmos cristãos ou se somos apenas uma farsa. Se somos mesmo filhos do Altíssimo ou se somos apenas professos cristãos. E aqui eu quero passar já para o final, porque já passou do meu tempo, mas como o conteúdo era muito grande, eu não poderia deixar de falar pelo menos essas questões que eu vi aqui que são mais importantes. Deus, ele ensina aqui, irmãos, como é que nós levamos a mensagem. Eu sempre falo que Deus, ele ensina na sua palavra, na Bíblia, na própria Bíblia e no Espírito de Profecia, o que ele quer. Deus, ele especificou tudo o que ele quer. E muitos de nós estamos aí seguindo métodos que não são os métodos de Deus. Nós lemos aqui no início, que eu li com vocês, que Deus, ele tem uma vontade, não foi? Se a igreja de Cristo estivesse cumprindo a vontade de nosso Senhor, agora olha só, qual é a vontade de Deus? Aí você vai aqui um pouquinho mais à frente, nesse parágrafo que começa assim, ó, compreendemos a grande necessidade de trabalho missionário para levar a verdade, não somente aos países estrangeiros, mas também aos que se encontram junto de nós. Aí lá no finalzinho, Deus, ele mostra como é que ele quer que isso aconteça. Aí ele vai dizer assim, olha, porque não haveriam de se estabelecer nesses lugares famílias conhecedoras da verdade presente? Agora, para ali hastear a bandeira de Cristo, trabalhando com humildade, não em sua própria maneira, mas segundo a maneira de quem? De Cristo. De Deus, para proporcionar a luz aos que dela não têm conhecimento. Preste atenção, a forma como eu levo a mensagem tem que ser da maneira de Deus e não da minha maneira. Nós temos que ter um olhar da palavra e saber qual é a maneira de Deus. Aí no último parágrafo, antes de chegar no próximo subtítulo, Deus, ele vai dizer como é essa vontade dele, como é esse método, como é essa maneira de levar. Aí ele vai dizer assim, olha, nos lugares em que a verdade não é conhecida, irmãos, aptos para a obra podem alugar um salão. Olha só, até aí tudo bem. Ou outro lugar apropriado qualquer, reunindo aí todos quantos vierem. Instrua então o povo em que? Na verdade. Não é necessário ficar pregando sermões, mas tomar a Bíblia e deixar que Deus fale diretamente por sua palavra. O que é que leva o povo à conversão, irmãos? É a palavra de Deus. Não é eloquência humana. Não é sabedoria do homem. Preste atenção no que vai dizer. Se houver apenas um pequeno número de presentes, olha só a receita de Deus para você encher a sua igreja. Podem ler um assim diz o Senhor, sem grande aparato ou agitação. O que causa transformação nas pessoas, irmãos, é o poder do Santo Espírito de Deus por meio da palavra de Deus. Não precisa de agitação, não precisa de muito aparato. É Deus quem faz esse agir no coração. E ela diz, ler simplesmente e expor a singela verdade evangélica, cantar e orar com eles. É difícil levar pessoas para o reino? Tudo o que está fora disso aqui, irmãos, é método humano. Tudo o que está fora da receita de Deus é métodos humanos, que infelizmente são introduzidos e levam as pessoas a uma falsa conversão. O plano divino é esse, irmãos. É você sair para o campo, buscar pessoas, convidá-las
expor assim diz o Senhor. Agora, se eu e você pretendemos fazer algo que não esteja no plano de Deus, ou que não esteja na sua maneira, fazendo a nossa própria maneira, não vai dar certo. Pode até haver conversões superficiais, instantâneas, mas essas pessoas, elas não vão suportar a sacudidura, não vão suportar uma mensagem dura, que a mensagem ao povo laodiceano dos últimos dias é uma mensagem pesada. E elas vão sair, porque elas não entraram pelo assim diz o Senhor. Entraram por uma agitação, entraram por uma metodologia que não é o método de Deus. E quando chegam aqui, que veem a palavra de Deus sendo exposta de forma certa, a verdade de Deus brilhando, elas pedem para sair. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê sabedoria para fazer assim como Deus ensina. Porque se nós seguirmos esse plano, eu tenho certeza, porque Deus ele não falha, a sua palavra não muda, tenho certeza que vai dar certo. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dê sabedoria todos os dias para pedir a Deus que o seu Santo Espírito se mova em nós e por meio de nós, para que alcancemos essas pessoas. Para que essa igreja, aqui nessa nossa cidade, aí na sua cidade, possa ser a luz do mundo, possa ser a luz que irradia para tirar os povos das trevas. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos fazer uma breve oração. Me desculpe aí, eu passei um pouco do horário, mas é porque era necessário esse estudo. Me tocou muito, né? Sempre que mandava ela me passa os conteúdos, eu fico lendo com antecedência, né? Não, eu leio o texto que eu vou passar na frente e eu fico meditando muito. Então, Deus, ele fala conosco, irmãos. Só basta nós abrirmos a sua palavra com o coração aberto para receber a sua voz. Que ele toque também o seu coração e te ensine, né, a proclamar essa verdade que nós tanto precisamos. Vamos orar. Pai do céu, eterno Deus, Tu és grandioso, Senhor. E a Tua palavra, Senhor Deus, nos leva a entender que o Senhor tem um plano. E esse plano nunca falha. Porque foi estabelecido pelos lábios de um Deus que não mente, que não muda, que não há variação. Senhor, nós queremos ser inseridos no seu plano. Sim, Deus. E queremos fazer, Senhor Deus, de acordo com a tua maneira. Sim, Senhor. Porque da nossa, Senhor Deus, nós já sabemos que vai falhar. É verdade. Nós já sabemos que vai dar errado. Que o Senhor venha trazer conversão ao nosso coração. Que o Senhor venha trazer o arrependimento genuíno. Que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, com que teu Santo Espírito venha transformar cada um de nós de dentro para fora. Sim, Deus. Para que nós não sejamos, Senhor Deus, como nós acabamos de ler, visto pelos outros como pessoas que não são cristãs. Mas que o nosso, Senhor Deus, nosso testemunho, o nosso cuidado e zelo e amor pelo próximo possa evidenciar, como está escrito, que o povo nos conheceríamos pelo amor. E quando nós amarmos ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós seremos, Senhor Deus, assim como Cristo foi. Amém, Deus. Um evangelista. Pessoas que se importam com a salvação dos outros. Pessoas que amam genuinamente. Então, Senhor Deus, por favor, vem causar essa transformação em nós. Para que nós possamos conseguir alcançar a plenitude do caráter de Cristo Jesus, como o Senhor almeja que sejamos. Amém, Deus. Abençoa cada um dos teus filhos, cada uma congregação. E fica, Senhor Deus, enviando o teu Santo Espírito por porções, a cada momento, a cada instante, a cada oração que for realizada, sobre cada um dos teus filhos que assim o pedirem. Sim, Deus. Nós clamamos por tua presença no nosso dia, na nossa vida, nos nossos atos e pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, meus irmãos.